A mudança é dinâmica e é uma necessidade. Mudança de como somos. Se você olhar para trás em sua vida e concluir que está do mesmo jeito como pessoa como era há 10 anos atrás, alguma coisa está errada e não é bom. A vida só nos pede para fazermos, vida com V maiúsculo, só nos pede para fazermos algo quando estamos preparados e prontos. Só ocorre algo no momento em que podemos lidar com esse algo, ainda que sintamos que não podemos. Sentir que não pode não é o mesmo que não possibilidade. Sentimentos não são toda a verdade. Podem até ser enganosos e mascarar a verdade. Por exemplo, você pode sentir que ama e na verdade pode não ser amor. Quando os discípulos de Jesus brigavam por posições hierárquicas junto ao Mestre, mostravam que ainda não estavam prontos para a mudança. Mas o mais importante é que eles não deixaram de seguir Jesus, não deixaram de aprender com Ele e serem preparados para a mudança profunda do caráter pelo novo nascimento espiritual. Você não é a sua mente. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte: bom, isso não sou eu, isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa. Eu venço essa percepção de que eu sou incapaz. Eu sou muito maior do que isso. Você vai ser senhor do seu destino. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. Algumas pessoas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala: nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de dar uma resposta para você. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você bate o carro e aquilo acaba com o seu dia. Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala: eu não dou para esse negócio mesmo. Não dá, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito, se determina, come, bebe e dorme e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você amém, seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Porque quando você olha no retrovisor, você aprende com o retrovisor. Você consegue carregar as baterias, você consegue perceber os buracos que você passou, você consegue perceber que o problema é seu, que quando se cava poço, quem cava é você. Mas aí você precisa ter a sensibilidade de perceber que não é pro retrovisor que você vai, é pro para-brisa. E no para-brisa, até os entes queridos que você perdeu no retrovisor, tem um monte no para-brisa que você não tá dando bom dia. Então, cara, olha pra frente, começa de novo. É você ser um ser humano melhor, você ser mais solidário, você
aceitar não, você é obrigado a conviver com os diferentes, porque todos nós somos semelhantes. Conviver com o outro. E isso é que vai fazer com que você emocionalmente se torne um ser humano melhor, mais espiritualizado, mais solidário. E aí nós vamos ter serviços, negócios, produtividade mais humanizada, a sociedade mais equilibrada e países melhores. Então não é o que a sua família pode fazer por você, é o que você pode fazer pela sua família. Não é o que o trabalho pode fazer por você, o que você pode transformar no trabalho que você faz, trabalhando com mentalidade empreendedora, mesmo o CNPJ não seja seu. E é o que todos nós juntos podemos fazer pelo país, e não mudar de país, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar o jeito de pensar e sermos mais gratos. O que você escolhe fazer diante de algo que te torna fraco? Qual é a sua atitude quando há alguma limitação dentro de você? Qual é a sua posição quando algo exterior te pressiona a ponto de intimidar e machucar você? Um tempo difícil sempre vai levantar pessoas fortes. As pessoas fortes criam tempos fáceis. Os tempos fáceis produzem pessoas molengas. E as pessoas molengas trazem tempos difíceis. Pessoas que não são ousadas, não vão para cima. Essas pessoas trazem o quê? Tempos difíceis. Eu posso dizer qual é o comportamento da maioria: se ajoelhar e aceitar calada. Não tomar providências, não tentar mudar, simplesmente aceitar aquilo e abrir mão da sua individualidade para ser mais um que teve seus joelhos quebrados a ponto de não conseguir levantar mais. Sabe o que é o pior? Essas fraquezas geralmente te atacam logo na adolescência. Principalmente nos dias de hoje, onde por algum motivo o retardo mental se alastrou nos jovens. Até porque são sempre os mesmos grupinhos: os drogados, aqueles que fofocam sobre os outros, aqueles que só ligam para status, os materialistas e assim por diante. E um jovem que geralmente tenta ser ele mesmo acaba adentrando nesses grupos e sendo igual a todos os outros. Tudo porque é considerado legal, divertido. Pena que são poucos os que enxergam que essa diversão é uma fraqueza tola e desprezível. Tem pessoas que não vão gostar da gente, e tudo bem. Talvez as pessoas não admitam que a gente critiquem, achem a gente isso ou aquilo. E já que a gente não tem como se defender, não tem como se proteger disso, por que a gente não se expõe e mostra que a gente sai da concha, tira a armadura e realmente entende que pra gente ter conexões profundas com todo mundo, a gente tem que se abrir. Porque o que protege a gente do exterior é a mesma coisa que impossibilita a gente de acessar ele. Então, se a gente não se abrir e for sincero com o que a gente sente, qual é o sentido dessa vida? Seja gentil com você, com seus passos, com os ciclos que tem vivido, com as fases que passou, com as escolhas que te fizeram crescer. Seja gentil com as pessoas que estão à sua volta. Não se cobre tanto, não se compare e nem se diminua para caber no mundo de alguém. Contemple a sua imensidão, sua intensidade, seu próprio tempo. Tudo acontece no tempo certo. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, porque o momento é passageiro, a vida não. Você vai ter que dar conta das suas escolhas. Você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos. Que eu preciso valorizar o que eu tenho. Não dá para ficarmos presos às coisas que já aconteceram. Prisão do passado não traz nada de bom. E nem tampouco ficarmos presos às coisas que ainda vão acontecer. Há pessoas presas também no futuro. A ansiedade pelo que ainda não existe. A busca de metas que não sei nem se vão se concretizar, porque elas não estão agindo em tempo presente.
O único tempo que de verdade nós possuímos é o agora. Mágoas, ressentimentos, culpas têm tudo a ver com excesso de passado. Ansiedade que faz com que você não perceba as maravilhas que já estão aí ao seu alcance, tem a ver com excesso de futuro. A verdadeira felicidade vai acontecer quando nós de verdade estamos em tempo presente. Lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos, amar um pouco mais. Lamentar o que já aconteceu. Você já percebeu se isso acontece muito na sua vida? Queixas, lamentações recorrentes, frequentes. Lamentar um pouco menos. Cada desafio é um crescimento. Você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções. O que acontece é que você sobe, bate num teto e volta. Sobe, bate num teto e volta. Então quer dizer, você explode e cai. E por que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo. Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente da sua vida, você chega onde você quiser. Quando você fica sem nada, quando você fica sem dinheiro, quando você vai para o fundo do poço, se você tiver fé, determinação, se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, cara, Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Se você acreditar de verdade que você é a semelhança divina, você vai passar a acreditar em você. Esses poderes, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Não tem esse papo de que o pobre é mais difícil, para o negro é mais difícil. Ser negro é um privilégio. Quando você tiver que olhar um problema, olha para cima. O problema é seu. Quando você olha para ele, encara o problema, ele fica menor que você. Não fuja do problema. Parem de olhar para a parte dos 10 ou 20% que não dá certo. Cabe a nós mudar o que não dá certo, tirar proveito, fazer parte dos 80% que dá certo, assumir responsabilidade e depois fazer um trabalho para mudar o que não está dando certo. Só depende de nós. Você sabe o que acontece em todas as gerações? É exatamente esse circuito se repetindo. Isso é familiar, isso é nacional, isso é de continente, é cultural. Qual que é o discernimento dos tempos hoje? Tempos difíceis. E aí os tempos difíceis estão chegando porque molengas assumiram o comando. E esse momento vai produzir o quê? Gente forte. Você vai ser lembrado por duas coisas na vida: problema que criou, problema que resolveu. Faça uma lista de pessoas que criaram o problema, e a criação desses problemas mudou absolutamente todo o jogo. Só que aí eu tenho um convite para você: o maior problema que existe é você. E você precisa primeiro resolver esse problema. Mas a fraqueza vai além de status social, imagem social. O que te torna fraco também pode morar dentro de você. Pode ser uma fratura emocional que foi causada quando uma pessoa que você amava te abandonou. Pode ser um desastre de pensamentos que foram causados quando você cometeu um erro que fez você se arrepender. Ou pode ser as pressões que você mesmo criou em sua consciência que te deixaram frustrado a ponto de se tornar ansioso. E se você for bonzinho demais com essas fraquezas, elas vão te dominar. Elas vão se alastrar e te contaminar a ponto de corromperem até mesmo seus ossos. Elas vão te sujar para que você comece a apodrecer por dentro. E você, ao longo desse tempo, permitindo que essas fraquezas fiquem ao seu lado, vai se esquecer do que foi um dia, para se tornar apenas mais um. Você vai se afastar tanto da sua essência que não sobrará nada que faça você se sentir conectado com o que realmente é. Então eu te pergunto mais uma vez: qual é a sua atitude perante tudo isso? Fique tranquilo, eu respondo. Seja cruel com essas fraquezas. Mantenha a sua essência dentro de você
E não se esqueça nem por um dia quem você é. Faça isso a ponto de ser considerado implacável. E caso você sofra pressões externas, não se ajoelhe nem por um minuto. Porque independente da solidão que você sentir, independente dos julgamentos dos tolos, você será um humano dentro de uma expansão de absolutamente nada. No meio de pessoas sem identidade nenhuma, se você for cruel o suficiente para dominar suas fraquezas, você será alguém. Você será uma pessoa. E quando digo cruel, não estou dizendo para você ser injusto. Estou dizendo que, para vencer seus demônios, você precisa ser pior que eles. Você precisa olhar para suas fraquezas e não fraquejar nem por um segundo. Você precisa aguentar. Aquele arrependimento, não se importe, já passou. Cada dia mais pense sobre isso. Já passou. Aquela pessoa que te abandonou, não importa também. Isso já foi há muito tempo e quem perdeu algo foi ela, pois você só ganhou com o abandono dela. E a ansiedade, por que se preocupa tanto? No meio de tanta gente vazia, você ganhará muitas vantagens, é só ter paciência. Então, enfrente mentalmente suas fraquezas, porque a sua luta será dentro da sua consciência. E acredite, se você tiver que sacrificar uma parte de você para vencer isso, sacrifique. Portanto, resista, nem que demore anos, mas resista. E quando você conseguir se livrar das suas fraquezas, faça questão de quebrá-las sem deixar rastro, para que elas nunca mais voltem a te atormentar. Deus é soberano e está no controle desse mundo descontrolado pelos seres humanos. Crescer envolve humildade. Alguém disse que humildade não é você não ter nada e por isso não pode dar nada. Eu concordo. O povo costuma usar a palavra humilde para se referir a pessoas pobres materialmente. Mas existem pobres economicamente que são muito orgulhosos, não tendo nada de humildade, enquanto que existem pessoas ricas materialmente que são pessoas humildes, não arrogantes. Humildade não é fraqueza, não é inferioridade, nem resignação ou submissão doentias. Uma pessoa humilde aceita ajuda de alguém, de Deus, porque entendeu que sem isso não pode ir adiante. Humildade significa que atingimos um ponto em nossa vida no qual não temos problemas em pedir ajuda. Tem você algo para ser mudado em seu caráter ou personalidade e não consegue depois de já ter tentado tudo? Você percebe defeitos de caráter seus e deseja se ver livre deles? Está sofrendo porque eles ainda estão aí em sua mente depois de tantos anos? Nós precisamos compreender que a recuperação, a mudança, é um processo. Esperar, pensar nas coisas, querer demais, sem se colocar em tempo presente. Esperar dessa forma não traz bons resultados. Esperar é uma receita de quem não faz, porque quem espera está apenas esperando pela sua própria impotência. Arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito talvez seja a atitude melhor, porque ela acontece agora, em tempo presente. Será que não já está na hora de você começar agora praticamente a listar as coisas que você quer realizar e perceber se por causa da sua prisão no passado ou da sua prisão no futuro, essas coisas não estão acontecendo? Faça isso agora. Pega uma caneta e um lápis, ou um lápis, um papel, e começa a registrar, começa a escrever. Uma caneta, um papel, um lápis, no seu próprio computador. Comece a listar quais são os seus objetivos. E comece a perceber por que motivo você ainda não está agindo para chegar neste objetivo. O que falta para você chegar a ele? Quais são as coisas que estão impedindo você de chegar onde você quer chegar? Será que são aquelas formas antigas de pensar? Eu não consigo porque os meus pais fizeram isso comigo, eu não consigo porque a situação do país não me permite, eu não consigo porque... Chega disso, chega de passado e chega de desculpas tranquilizadoras.
nós somos muito hábeis em construir desculpas para não sairmos do lugar. Comece a agir agora, respeitando este ser humano importante e valioso, o ser humano mais importante e valioso da sua vida, que é você mesmo. E comece a fazer o que precisa ser feito. Lembre que feito é melhor do que perfeito. Quantas vezes você deixou de dar um mergulho no mar porque você tinha vergonha de mostrar teu corpo? Quantas vezes você deixou de falar coisas lindas, histórias lindas suas, por medo de ser julgado ou rejeitado? Quantos anos você perdeu da sua vida trabalhando com uma coisa que você não gosta, porque não era isso que esperavam de você? Parece que todo mundo tem um sentimento secreto de que não é bom bastante, de que é impostor e uma farsa fazendo o que faz e sendo quem é, e a qualquer momento pode ser descoberto. Parece que as pessoas se sentem um pouco perdidas, e o mundo cobra muito da gente, que a gente seja certo, que a gente tenha todas as certezas, todas as decisões do mundo, que a gente honre a expectativa dos outros, e nisso a gente gera uma insegurança de ser e perde a vontade de demonstrar quem realmente é, e assim não demonstra nossas angústias, não demonstra nossos medos e se fecha em concha. Essas pessoas têm medo de demonstrar fraqueza, têm medo de mostrar que são sentimentais, e assim se fecham no universo totalmente delas, se sentem rejeitadas, perdidas, incompreendidas, e se sentem anormais num mundo cheio de gente normal. Mas será que essas pessoas são tão anormais assim? Mas será que se as pessoas se admitem ser assim, será que a gente não é maioria, só que ninguém confessa? O pensamento é mais ou menos assim: existe um jeito certo de agir e eu não ajo dessa forma, então eu vou me camuflar, vou me adaptar, tá todo mundo indo pra cá, eu vou indo pra cá também, assim eu não vou gerar conflito. Vou namorar alguém que não é a pessoa melhor pra mim, mas até que ela é legal. Vou trabalhar numa coisa que não tem nada a ver comigo, mas dizem que um dia vai dar dinheiro. Vou sempre correr atrás de alguma coisa que eu nem sei se eu quero, mas tá todo mundo fazendo e não é assim que funciona. Só que isso vai gerando na gente uma angústia. A nossa verdade um dia vai querer sair. A gente vai querer viver o que a gente acredita, o que a gente sonha. E isso vai gerando na gente uma angústia, vai gerando na gente um aperto. E acontece que é difícil realmente demonstrar o que a gente é, com todas as peculiaridades, com todos os defeitos, com todos os medos, com tudo que a gente é de verdade. Acontece que tá todo mundo no mesmo carrossel. As pessoas muitas vezes não sabem, mas o que realmente conecta as pessoas são as imperfeições e não as perfeições. Eu demonstrar que eu tô triste, que eu tô feliz, eu posso me conectar com você. Nesse momento, falando contigo, com vocês, me abrindo, alguém pode identificar isso, gera uma conexão verdadeira. E isso é o mais bonito da vida, uma possibilidade de encontro, né? Encontrar quem a gente ama, o que a gente gosta de fazer. Então, no meio de tudo isso, a gente tem que entender que a gente não é perfeito e a gente não precisa ser perfeito para ser feliz. E entender que o autoconhecimento é a única maneira para você ter uma autoaceitação. Quando você se aceita, o mundo te aceita. E assim, a vida vai seguindo. Realmente, dá medo de se abrir, dá medo de ser o que a gente é muitas vezes. Mas no fundo, quando tudo isso apertar, a gente tem que fazer uma pergunta. As pessoas que você mais ama, por acaso, são perfeitas? Precisamos ser gentis com a gente mesmo e ter paciência. Temos que pedir ajuda muitas vezes a Deus, sem rebeldia, sem desanimar. Isso é ser humilde. Esta humildade requer grandeza de espírito. Podemos ter esperança porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Aguarde silêncio e fé e a cura que Deus pode prover, lembrando que nessa vida a dor faz parte da vida e que pode ser que a cura física não seja possível, talvez não dê tempo, mas a espiritual sempre dá tempo e sempre é possível. Para mudar, é preciso aceitar nossas limitações para mudar o que queremos na hora que queremos. Aceitar que ainda não somos o que poderemos ser feitos por Deus desde que cooperemos com Ele, obedecendo às suas leis em nosso corpo e nossa mente. Aceitar um defeito de caráter que você ainda possui é necessário para mudar esse mesmo defeito. Aceitar não é concordar com ele, é reconhecer que você tem esse defeito, parando de negar sua existência, parando de culpar as outras pessoas por ter esse defeito de caráter e parando de dar desculpas por causa disso.
Após aceitar o problema seu, é preciso agir. Insanidade é repetir os mesmos comportamentos e esperar resultados diferentes. Eu vou repetir. Insanidade é você repetir os comportamentos e esperar resultados diferentes. A recuperação é um caminho. Temos que prosseguir e agir, evitar repetir as mesmas coisas ruins, os mesmos erros sempre. Nada mudará se você não mudar a sua atitude. Você receberá novas oportunidades várias vezes e nelas haverá chance de você agir da mesma maneira ou decidir agir diferente e melhor. Você poderá fazer a escolha, você pode escolher. Deus não invade sua vida para tirar defeitos de caráter que fazem você sofrer e produz sofrimentos nas pessoas ao redor. Você precisa pedir a ajuda de Deus, cooperando com o que Ele lhe disser e treinar um comportamento diferente. É preciso mudar para não ser infeliz. Se você ficar esperando algo milagroso sem fazer nada, vai permanecer infeliz. Quando você estiver pronto, Deus dará aquilo que será o melhor para você e a sua vida. O feito, de alguma forma, ainda assim será melhor do que o perfeito que apenas ficou dentro da mente. Comece a agir. Todas as condições de que você precisa para fazer o que quer já estão com você. Não exija da vida qualquer outro tipo de condição extra. Há muitas pessoas com muito menos condições que você e que estão realizando coisas bastante grandes. Está na hora de começar a agir. E o momento é este.